Governo federal diz que meta implantar um colégio militar em cada capital. Justiça aceita denúncia contra o ex-presidente Temer por organização criminosa e obstrução. ONU conclui que o futuro do planeta pode ser sombrio graças à ação humana. 8 pessoas morrem depois de uma operação no Complexo da Maré, no Rio. Venezuela anuncia que está pronta para resistir a um ataque militar dos Estados Unidos. Goleiro Cacilhas, do Porto, deixa o hospital depois de ataque cardíaco. Pular o café da manhã pode ser perigoso para o coração, segundo pesquisa americana. Nasce o filho de Harry e Meghan, o bebê é o 7º na linha de sucessão ao trono inglês. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A reforma da Previdência continua a ser analisada. Um dos pontos polêmicos é o corte do benefício de prestação continuada, o BPC. Mas não é só na Previdência que o auxílio vem causando polêmica. Entenda mais na reportagem de Renata Rocha. O BPC é o maior programa assistencial do país e paga um salário mínimo por mês a 2 grupos: pessoas com deficiência e pessoas com mais de 65 anos que comprovem que não têm condições de se sustentar. Pela regra atual, idosos mais pobres recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade, através do benefício de prestação continuada. A PEC da Previdência determina a antecipação do benefício, que começaria a ser pago a partir dos 60 anos, mas o valor seria reduzido, R$ 400. O salário mínimo viria a partir dos 70 anos. A idade vai aumentando quando a expectativa de vida subir. Segundo o Ministério da Economia, as mudanças no BPC, junto com a aposentadoria na reforma da Previdência, gerariam uma economia de mais de 127 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Idosos e pessoas com deficiência que dependem do BPC, o benefício de prestação continuada, corre o risco de ficar sem o dinheiro a partir de julho. É que o projeto de lei que autoriza o governo federal a gastar 248 bilhões com recursos obtidos com títulos do Tesouro Nacional se encontra parado no Congresso. Isso porque ele esbarra na chamada regra de ouro, que impede o governo de se endividar para pagar despesas com benefícios assistenciais, previdência social e salários, por exemplo. O governo alega não ter recursos para manter os investimentos em programas como Bolsa Família, BPC, Previdência, entre outros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ao Congresso que, em 2019, abra uma exceção para que seja realizada a transferência assistencial à população mais pobre. Esta é a primeira vez que a União precisa do aval do Congresso para realizar este tipo de despesa. Por se tratar de caso incomum, o governo terá de obter 257 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Isso depois que o projeto deixar a Comissão Mista de Orçamento, onde está parado. Vincular despesas como o BPC, Previdência, Bolsa Família e subsídios à autorização pedida ao Congresso foi uma decisão do governo do ex-presidente Michel Temer durante a elaboração do orçamento de 2019. Parlamentares da oposição apostam em uma derrota do Palácio do Planalto, já que o projeto de lei precisa ser aprovado até junho, data limite para que o governo não tenha que realizar cortes nos programas. Já para a deputada Bia Kicis, do PSL, partido do presidente Bolsonaro, o Congresso deveria votar consciente para que os recursos aos mais pobres sejam mantidos, que não se trata de quebrar a regra de ouro, e sim reduzir gastos. E a gente vê o que? A oposição fazendo o papel dela, quer dizer, o papel de quem não cuida do povo, não olha. Quando estavam no governo, não olharam para o povo. Então, eu só poderia votar de forma responsável, autorizando esse pagamento, como prevê o artigo 167.3, inciso 3 da Constituição, mas sem esquecer que nós temos que economizar, temos que cortar despesas, sim, tem que começar cortando também daquelas pessoas que ganham mais,
né, que se aposentam com mais dinheiro e cortar benefício de político. Tem que cortar, gente, tem que cortar porque tem que cuidar daquelas pessoas que mais precisam, que são os pobres. Técnicos da Câmara afirmam que o presidente Jair Bolsonaro cometerá crime de responsabilidade fiscal se fizer a transferência de recursos aos beneficiários no segundo semestre deste ano, sem que tenha conseguido a autorização do Congresso. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, caso o governo não tenha sucesso em sua negociação, mais de 4,6 milhões de beneficiários do BPC serão diretamente afetados pelo corte do programa. Um desses auxílios do governo à população mais pobre, o benefício de prestação continuada, o BPC, é um dos principais entraves para a aprovação da reforma da Previdência. De acordo com a deputada, o governo está disposto a negociar alternativas para o BPC, para que a proposta não fique emperrada. Eu tenho uma proposta que eu acho que é muito interessante. É só você tornar o BPC, a nova regra, a regra proposta, facultativa. Então, quem quiser continuar na regra atual, recebendo aos 65 anos o salário mínimo, que continue. Quem preferir receber 400 aos 60 anos e poder receber, então, aos 70 o salário mínimo, que opte por essa nova forma. Eu sou a favor da liberdade, sempre que possível. O importante é que a reforma passe. Ou nós estamos falando de um Brasil quebrado, sem chance. Hoje a gente gasta muito mais com previdência do que com saúde e educação, tá? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, defenderam em entrevista coletiva a aprovação da reforma da Previdência. O presidente e o ministro se reuniram para debater alternativas para que o Brasil volte a crescer economicamente. Uma das conclusões do encontro é que o país corre risco de quebrar se não conseguir reequilibrar as contas públicas. Para evitar esse quadro, uma das soluções seria a aprovação da reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional. O mundo, depois de crescer por vários anos, estimulado pelos bancos centrais, está em desaceleração, em franca desaceleração. E o Brasil, ao contrário, o Brasil que era prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento dos últimos 10 anos, em 0,5% ao ano, vai recuperar o seu crescimento econômico pelo caminho das reformas. Outra alternativa, se o Brasil continuar tendo déficit ano a ano, é imprimir moeda, né, Paulo Guedes? Eu acho que se for imprimir moeda, você sabe o que vem atrás, vem a inflação. Outra é conseguir empréstimo aí fora. Será que querem emprestar para nós ou com que taxa de juros? Nós não temos outra alternativa. É a reforma da Previdência, é o primeiro grande passo para nós conseguirmos aqui a nossa liberdade econômica. Bolsonaro também negou que o governo esteja dividido e disse que a cúpula governista foi orientada a pensar bem antes de dar declarações. De acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto. Essa orientação que eu tenho falado, porque temos coisas muito mais importantes para discutir no Brasil. Aqueles que, porventura, não têm um tato político, estão pagando um preço junto à mídia. Agora, não existe grupo de militares, nem grupo de olavos aqui. Tudo é um time só. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da comemoração dos 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Logo na chegada, o presidente da República foi cercado e recebeu o carinho de alunos e outras pessoas que estavam na instituição de ensino. Bolsonaro prestou homenagem ao fundador e patrono do colégio, o ex-ministro da Guerra Tomás Coelho. Com ele estavam o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o governador Wilson Witzel, além de ministros e autoridades militares. Os jovens também desfilaram para celebrar os 130 anos do Colégio Militar, fundado em 1889. Durante o discurso, Bolsonaro fez uma saudação especial ao vice-presidente, general Hamilton Mourão, que vem sendo alvo de ataques nas redes sociais. Na frente de um capitão e general, tem a graduação de um soldado, cada vez mais preparado e com vontade de mudar os destinos do nosso Brasil. Vice-presidente, João Mourão, amigo dos momentos difíceis. Juntos cumpriremos essa missão.
Depois, o chefe de Estado destacou a qualidade dos colégios militares e falou da importância da educação. O que tira um homem ou uma mulher da situação difícil que se encontra é o conhecimento. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nestes bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos estados. O presidente também voltou a falar da intenção do governo de construir uma instituição de ensino militar em cada capital do país. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Já estamos concretizando a construção daquele que seria, pela área disponível, o maior colégio militar do Brasil, na região do Campo de Marte, da capital de São Paulo. Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para desafios da 4ª Revolução Industrial. Queremos que nosso país ocupe o lugar que merece no mundo. E é o que desejo para todos vocês. Não existe satisfação maior para um pai ou para uma mãe saber que o seu filho ou sua filha será muito melhor do que ele. Dessa forma, mudaremos o destino do Brasil. O governo de São Paulo apresentou nesta segunda-feira o Inova Educação, novo projeto pedagógico que será implementado nas escolas estaduais. O programa Inova Educação prevê novas atividades para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio do estado de São Paulo, com ofertas de disciplinas eletivas e uso de novas ferramentas. Os jovens poderão escolher alguns cursos, como teatro, por exemplo. É o primeiro estado brasileiro a tomar esta iniciativa. É um passo adiante na educação integral para a transformação e a geração de esperança para os jovens que integram a rede pública de ensino em São Paulo. Os estudantes terão uma aula a mais e um aumento na carga horária de 15 minutos por dia. Será um modelo pedagógico pioneiro que vai conectar as escolas à realidade dos estudantes do século XXI. O programa vale a partir de 2020. Primeiro, não será menos, será mais com a gestão da aprendizagem. Segundo lugar, aquilo que a gente está trazendo impacta diretamente no cognitivo, naquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, se você tiver conexão do projeto de vida, do sonho do menino, com o desenvolvimento das competências socioemocionais, você impacta lá diretamente no cognitivo. Vamos usar a matemática como exemplo. Para que um estudante tenha sucesso na matemática, ele precisa desenvolver a competência do autocontrole, a autogestão. Porque matemática você tem muito treino, repetição, é muito disso. Então, se você não tiver esta competência, você abandona na dificuldade. Com o equilíbrio, a gente vai certamente impactar. E nós estamos, no final das contas, falando de mais horas. O que importa é que nós vamos sair, por exemplo, no ensino médio, de 1.000 horas por ano para 1.050. No 6º ao 9º, de 1.000 horas por ano para 1.050 horas. Nós estamos aumentando o tempo dos alunos. Na nossa visão, esse passo que nós estamos dando é muito positivo, porque nós vamos caminhar na direção daquilo que a Brase traz de novidade, que é de uma escola integrada, dos saberes integrados, e que o trabalho de cada tempo de professor e de cada disciplina, ele se complementa com o que se faz nas outras disciplinas. E esses tempos novos que nós teremos de projeto de vida, de tecnologia e de eletivas, vai dinamizar o trabalho do professor e dar mais sentido à escola para o aluno. Também foi anunciada uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. A entidade vai promover o programa Minha Escola, implementando já em 2019 o novo modelo pedagógico em 24 escolas da rede estadual. Além disso, o Instituto vai auxiliar com experiência no desenvolvimento de habilidades socioeconômicas como garra, responsabilidade e trabalho em equipe, com base em evidências científicas nacionais e internacionais. Nós precisamos dos dois grupos de habilidades, as cognitivas e as socioemocionais. E as socioemocionais são uma alavanca para desenvolver as próprias habilidades cognitivas. Por isso, você pode reduzir um pouco de tempo em cognitivo, mas você ganha toda essa alavanca, esse aliado incrível para nós.
O governo do estado de São Paulo anunciou que as obras do Museu da Língua Portuguesa serão concluídas em outubro deste ano. O prazo é que em 2020 o espaço seja reaberto ao público. Aos poucos, um dos mais importantes patrimônios da cultura brasileira vai tomando forma novamente. Em 2015, um incêndio no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, provocou um grande estrago e destruiu a estrutura do prédio. Depois de 4 anos, as obras de restauração começaram a entrar na reta final. Nesta segunda-feira, uma visita técnica foi realizada para ver como está a evolução dos reparos no prédio. O importante é que as obras estão no cronograma, estamos, portanto, trabalhando no ritmo certo, no ritmo adequado, e este cronograma será devidamente cumprido. O telhado e a fachada já estão concluídos, agora falta finalizar essa parte aqui, a interna do prédio. A previsão é de que as obras terminem em outubro deste ano e o Museu da Língua Portuguesa seja reinaugurado até o meio do ano que vem. E podemos constatar que as obras estão no ritmo certo, estão no cronograma e serão concluídas, tudo leva a crer, no prazo que é 31 de outubro deste ano. Uma vez as obras concluídas, nós temos um prazo estimado em torno de 6 meses para a implantação do museu, ou seja, todo o revestimento, todos os equipamentos, todo o material que será exposto. É um museu que tem muita interatividade, tem muito conteúdo audiovisual, enfim, leva então cerca de 6 meses para a implantação. Nós assumimos o compromisso de realmente só abrir para o público quando o museu estiver em plenas condições de funcionamento, com todo o seu conteúdo e todos os serviços que estão previstos. A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa custou mais de 80 milhões de reais. Parte do dinheiro veio do seguro contra incêndio e por meio da Lei Rouanet. E também de investimentos da iniciativa privada. Este é um dos museus mais significativos do Brasil, um dos museus que antes de ter sido vítima de um incêndio em 2015 tinha mais visitação em São Paulo e no Brasil também, um museu de escala internacional. Esta é a única cidade do mundo com o Museu da Língua Portuguesa, é uma cidade, é a cidade com mais número de falantes de português no mundo e, portanto, eu creio que é um simbolismo enorme nós podermos estar na reta final desta reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Um dos detalhes que chamam a atenção é a nova cobertura, que foi construída com quase 90 toneladas de madeira certificada da Amazônia. Conforme recomendações dos bombeiros e de especialistas, a madeira é segura e resiste melhor a incêndios do que as estruturas metálicas. A gente tem todo um tripé que a gente trabalha, né? Então é a arquitetura, a museografia e o conteúdo. Nós estamos avançando nesses 3 eixos. E veja a seguir, a Venezuela diz que está pronta para receber um eventual ataque militar dos Estados Unidos. E veja também os gols das séries A e B do Brasileirão. A Polícia Civil informou hoje à noite que vai indiciar o empresário Jorge Cestini pela morte da esposa, a modelo Caroline Bittencourt. Caroline morreu ao cair de uma lancha durante um vendaval que atingiu o litoral norte de São Paulo no último dia 28. Segundo o inquérito, o empresário Jorge Cestini, marido da vítima, teve uma conduta culposa, já que teria sido advertido sobre o mau tempo e, mesmo assim, lançou-se ao mar, assumindo o risco das consequências de um acidente. Para a Polícia Civil, houve negligência no caso. Cestini ainda vai prestar depoimento. Nesta ocasião, ele será comunicado oficialmente do indiciamento. A pena, caso Jorge seja condenado, é de 1 a 3 anos de detenção. A Marinha também abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. A lancha que o casal ocupava quando Caroline caiu no mar já foi periciada. O empresário Jorge Cestini ainda não se manifestou sobre o indiciamento. 8 pessoas morreram depois de uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. 2 homens foram presos.
Os policiais apreenderam 7 fuzis, pistolas e granadas. A determinação é da Justiça Federal de Brasília. Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram um intenso tiroteio enquanto o helicóptero da corporação sobrevoa a comunidade. Segundo o aplicativo Onde Tem Tiro, os disparos começaram às 11 horas da manhã. A polícia informou que um dos objetivos da ação era prender o traficante Thomas Jason Gomes Vieira, que fugiu recentemente do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O ex-presidente Michel Temer virou réu pela 6ª vez. A acusação agora é por organização criminosa e obstrução de justiça. Os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha também viraram réus. A determinação é da Justiça Federal de Brasília. Réu pela 6ª vez, o ex-presidente Michel Temer vai responder pelo crime de organização criminosa, juntamente com os 2 ex-ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Temer é acusado ainda de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Os 3 foram denunciados ao STF em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O caso veio à tona depois da divulgação de um áudio gravado pelo empresário Joesley Batista, da JF, no Palácio do Jaburu. O Ministério Público entendeu que Temer instigou o empresário a manter o pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. A intenção era evitar que Cunha fechasse acordo de delação premiada. Na época da denúncia, Temer tinha foro privilegiado por ser o presidente da República, e o caso nem chegou a ser analisado pelo Supremo. Quando acabou o mandato, a denúncia da PGR foi encaminhada à Procuradoria da República do Distrito Federal. Ele ficou 4 dias na carceragem no Rio de Janeiro. Para o Ministério Público, Michel Temer é líder de uma organização criminosa. Ele e seu grupo teriam recebido quase 2 bilhões de reais em propina. Temer nega as acusações. Na decisão de hoje, o juiz deu 10 dias para que os 3 réus apresentem defesa por escrito. Nessa fase serão analisadas provas e depoimentos da defesa e da acusação. Depois vem o interrogatório dos réus. Só então o juiz vai decidir se eles são culpados ou inocentes das acusações. A Venezuela está pronta para resistir no caso de um ataque militar dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira em Moscou o chanceler venezuelano Jorge Arreaza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza, em Moscou, no dia seguinte a uma reunião com seu colega russo Sergei Lavrov. Se optassem por la via militar, se eles optarem pelo caminho militar, nós temos uma força armada, um povo, uma milícia nacional que seriam capazes de resistir, lutar e vencer qualquer exército, por mais poderoso que seja no mundo. Espero que esse cenário não aconteça. Ojalá que esse cenário nunca ocorra. Arreaza afirmou, no entanto, que a primeira opção do país seria da diplomacia, do diálogo e da paz, e que na Venezuela há uma disputa histórica sobre o controle de sua riqueza, o produto das receitas do petróleo, da riqueza mineral e da energia do país. Autoridades americanas lançaram uma campanha para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro e afirmaram que, se necessário, o presidente Donald Trump está disposto a intervir militarmente na Venezuela. E veja a seguir, o futuro do planeta pode ser sombrio graças à ação humana. E veja ainda, não tomar o café da manhã pode ser perigoso para o coração. Se processos de produção e consumo não forem alterados, o meio ambiente pode estar ameaçado a nível global. É o que conclui um relatório da ONU, segundo o qual 1 milhão de espécies animais e vegetais correm o risco de extinção. O futuro do planeta pode ser sombrio graças à ação humana.
Nesta segunda-feira, as Nações Unidas lançaram um relatório histórico sobre o meio ambiente, a primeira avaliação da natureza feita pela organização em mais de 15 anos. O estudo de 1.800 páginas foi feito por 450 especialistas e atesta que 1 milhão de espécies animais e vegetais correm risco de extinção e muitas podem sumir nas próximas décadas. Estima-se que haja 8 milhões de espécies no total ao redor do mundo. Além disso, o ritmo de desaparecimento de espécies já é tão acelerado que a Terra pode passar pela primeira extinção em massa desde que os dinossauros foram erradicados há 66 milhões de anos. Segundo Robert Watson, presidente da reunião de nações que ratificou o relatório, a exploração e o envenenamento de florestas, oceanos, do solo e do ar ameaçam a sociedade tanto quanto o aquecimento global. Entre desmatamento, agricultura intensiva, sobrepesca, urbanização descontrolada, mineração e outros fatores, 75% do ambiente terrestre está seriamente perturbado pela atividade humana. Além disso, 66% do ambiente marinho também está afetado. Watson diz que estamos acabando com as bases das nossas economias, nossos meios de subsistência, a segurança alimentar, a saúde e a qualidade de vida em todo o mundo. O especialista afirma que mudar esse quadro vai exigir uma transformação na forma como produzimos e consumimos quase tudo, principalmente a comida. De acordo com a ONU, os principais motivos de perdas de espécies e degradação da natureza são a diminuição do habitat, a caça, o aquecimento global, a poluição e o contato com espécies estranhas. Ministros do G7 se reuniram neste domingo para definir uma cartilha de proteção à biodiversidade com medidas para acabar com o desmatamento, a poluição de plásticos e a degradação de recifes de corais. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 3,958 na venda. Mais de 30 milhões de contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda. Mas e quem não declarou? O que pode acontecer? Veja agora na reportagem. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas encerrou no dia 30 de abril. Durante todo o período, o site da Receita apresentou orientações e ensinou passo a passo o processo e também deu dicas de como usar meios alternativos para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Este ano, mais de 30 milhões de contribuintes fizeram a declaração do imposto de renda. Deste total, quase 20% usaram os dispositivos móveis, como smartphones, por exemplo, para fazer a transferência dos dados, mais do que o dobro do ano passado. Este contador diz que a Receita tem ajudado muito o consumidor para evitar o máximo que ele deixe de declarar ou cometa erros na hora de transmitir os dados. A Receita tem disponibilizado, tem facilitado a vida do contribuinte, tudo isso para que o contribuinte evite de ser penalizado, evite de tomar multa, evite de ter seu CPF suspenso, né? E de sofrer outro tipo de ônus, né? Porque a pessoa que tem o seu CPF suspenso, né, ela acaba não conseguindo fazer um financiamento, não conseguindo aumentar o limite de um cartão de crédito, não conseguindo ter movimentações bancárias, e isso acaba, de certa forma, sendo muito constrangedor para o contribuinte. William explica que nesse primeiro momento, quem perdeu o prazo pode sim fazer a declaração atrasada, mas terá que pagar multa. Os contribuintes que deixaram realmente de informar a declaração, de enviar a declaração até o dia 30 de abril, eles podem fazer a qualquer momento, né, sob a penalidade do pagamento de uma multa, né, que essa multa ela varia por fração, né, de até 20%, ou seja, existe uma multa mínima de R$ 165 e que pode chegar até 20% do imposto devido. E caso a pessoa tenha feito a declaração, mas esqueceu de apresentar alguma informação ou dado que julgue importante, pode ser feita a retificação. Pelo mesmo sistema que ele enviou a primeira declaração, né, que é considerada a declaração original, ele pode usar o recibo da primeira declaração para fazer a retificadora, né, por quantas vezes forem necessárias, até que a pendência seja sanada. Mas se a Receita entender que há indícios de sonegação fiscal nos dados fornecidos, o contribuinte será notificado a apresentar uma defesa que comprove que não houve má-fé. E se a defesa não for aceita, nesse caso, a penalidade é ainda maior. Ela é aplicada geralmente quando há um indício de sonegação, né? Quando o contribuinte ele realmente deixou de informar ou ele tentou sonegar, informou
parcialmente os seus rendimentos, né? Quando notificado pela Receita, ele tem um prazo para documentalmente, né, provar a sua idoneidade. Caso contrário, a Receita aplica a multa que pode chegar até aí a 225%, né? Muita gente usa a desculpa do dia a dia corrido para pular o café da manhã. Mas saiba que este hábito não faz nenhum bem à saúde, principalmente ao coração. O Ricardo tem uma vida corrida. Ele é locutor e muitas vezes fica 6 horas trabalhando direto. E para aguentar essa rotina, não pense que ele toma um farto café da manhã de rei. É só um café preto e nada mais. Por que você não toma café? Eu não tenho esse costume. Eu levanto, tomo banho. Às vezes um copo de café, antes nem isso era água. E ia trabalhar. Eu não gosto de comer de manhã, não tenho interesse. Não sinto fome, não sinto vontade. Então só um café ou às vezes uma água e vou embora. Aí eu vou comer lá por umas 3 horas da tarde. Pular o café da manhã pode ser perigoso. Pelo menos é o que diz um estudo da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. Se você vive num ritmo acelerado, é bom rever os hábitos. Um jornal especializado em saúde dos Estados Unidos divulgou uma pesquisa que mostra as consequências de pular o café da manhã. 87% das pessoas que participaram desse estudo demonstraram ter maior probabilidade de desenvolver problemas do coração. Durante 6 anos, os cientistas acompanharam mais de 6.000 pessoas divididas em 2 grupos. Eles monitoraram os hábitos de cada um e viram que aqueles que não costumam tomar o café da manhã acumulam mais gordura nas artérias, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. O que pode acontecer é que o fato de você deixar de fazer esta alimentação, esta refeição, nas próximas refeições você aumenta um pouco a absorção de gorduras, né? Porque o corpo fica muito tempo sem absorver e aí depois ele pode absorver um aumento de gordura nas próximas refeições. Carece de mais estudos, tem estudos que falam um pouquinho o oposto disso, mas é um dado importante para a gente saber que esse tipo de abordagem de muito tempo de jejum ou pular refeições, principalmente em alguns tipos de paciente, sim, pode trazer algum malefício. Mas nem todo mundo é igual ao Ricardo, locutor do início da nossa matéria, que não gosta de comer nada de manhã. Para muita gente, a desculpa é a falta de tempo. Por isso, a Tatiana, que é nutricionista, preparou uma mesa com opções saudáveis para acabar com a desculpa da correria. Uma pessoa que não tem tempo, mas que precisa tomar esse café da manhã, a gente indica um pãozinho com manteiga, um copo de leite ou um copo de suco ou uma fruta. Dá para preparar um dia antes e comendo no caminho, no trânsito, leva uma fruta, uma maçã, uma banana, o pão com manteiga ou um pão com queijo. Não é desculpa não tomar café da manhã. E veja a seguir, o ministro Moro defende que empresas contratem pessoas que deixaram a prisão. E veja também, nasce o bebê real, o 7º na linha de sucessão ao trono inglês. Após testes com mísseis no último fim de semana, a Coreia do Norte foi criticada pela ONU nesta segunda-feira. O ato foi visto como uma provocação que pode aumentar as tensões regionais. A ONU criticou a Coreia do Norte nesta segunda-feira pelo mais recente teste com armas e advertiu que a ação só vai aumentar as tensões regionais. No último sábado, militares norte-coreanos testaram lança-foguetes de longo alcance e armas táticas teledirigidas. O ato foi visto como uma provocação, apesar de não estar no mesmo nível dos lançamentos que levaram a sanções internacionais em 2017. Depois do teste, o governo dos Estados Unidos informou que vai continuar pressionando Pyongyang para eliminar os programas de mísseis balísticos e nucleares. O último encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un não teve avanços por conta das exigências de Kim pelo fim imediato das sanções. Os americanos insistem que elas só vão ser encerradas assim que a Coreia do Norte eliminar por completo seus programas armamentistas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu hoje que as empresas brasileiras contratem pessoas que cumprem pena ou que deixaram o sistema prisional. Sérgio Moro participou de uma cerimônia de entrega do selo Resgata, que premiou 198 empresas de 15 estados brasileiros. Para o ministro, é importante que os empresários ofereçam oportunidades aos presos.
Nós temos que acreditar na ressocialização do preso. Esse é um objetivo importante. Sanção penal, claro que ela tem um aspecto de punição, de prevenção geral, mas nós nunca podemos perder a fé, a esperança de que as pessoas podem se redimir. E uma das melhores maneiras é dar oportunidade a essas pessoas, muitas vezes oportunidades que algumas não tiveram fora das prisões. O evento contou com a participação do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bourdignon, e autoridades da segurança pública de vários estados. Dizer que há um desafio, a questão do trabalho do preso hoje no Brasil é um grande desafio que o Departamento Penitenciário Nacional está enfrentando de uma maneira cooperativa, né? Nós estamos tentando cada vez mais estreitar os laços de cooperação, as redes horizontais de cooperação entre os estados, o governo federal, municípios também e os entes privados. Nós temos hoje uma população carcerária grande no Brasil que precisa de ressocializar, precisamos ressocializá-la a partir das atividades laborais e também a partir do trabalho do preso, que esse trabalho ajude no custeio dele nas unidades. Lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no fim de 2017, o selo é uma estratégia federal de estímulo às empresas públicas e privadas para que contratem pessoas que estejam cumprindo penas alternativas ou que tenham deixado o sistema prisional. E uma das melhores oportunidades é incentivar o trabalho dentro das prisões. Isso acaba gerando, vamos dizer assim, um hábito contínuo de realizar um trabalho, um esforço para se redimir, e além disso tem esses efeitos colaterais benéficos, que esse trabalho também gera recursos que podem servir para alimentar, pelo menos em parte, o próprio sistema prisional, para que ele se torne, vamos dizer assim, quem sabe, né, um desejo no futuro, até autossustentável, ou pelo menos que boa parte da receita possa ser proveniente do trabalho do próprio preso, né? O próprio preso arcando com as despesas da sua atividade. A contratação dos presos é feita por meio de convênio feitos por governos estaduais e empresas habilitadas a apoiar a ressocialização de presidiários. Nasceu hoje na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry com sua esposa, Meghan Markle. O bebê, que será o 7º na linha de sucessão ao trono, foi festejado por ingleses, turistas e autoridades. O Reino Unido está em festa com a chegada do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex. O anúncio foi feito pelo príncipe Harry. Estou muito animado para anunciar que Meghan e eu tivemos um bebê menino esta manhã. Um menino muito saudável. Mãe e bebê estão indo incrivelmente bem. Foi a experiência mais incrível que eu posso imaginar. Os moradores e turistas foram aos arredores do Palácio de Buckingham, onde o anúncio oficial foi exposto. É muito empolgante, teria sido bom se não tivessem sido tão discretos, mas ficamos ansiosos pelo anúncio. Estou muito empolgado e feliz, não estava esperando por isso, estava aqui por acaso e viemos ver o anúncio. No Twitter, a primeira-ministra britânica Theresa May parabenizou o casal e desejou o melhor neste momento feliz. A BT Tower se iluminou de azul e também parabenizou os papais. Meghan Markle deu à luz às 5h26 um menino, o 7º na linha de sucessão à coroa britânica. Harry afirmou que o nome da criança ainda está sendo decidido e que ele deve ser apresentado ao público em 2 dias. De acordo com o Palácio de Buckingham, o príncipe esteve presente no nascimento do filho. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique na paz. Tchau.